Zcast, tudo sobre zumbido. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Então, nós duas hoje, eu e a Lígia, temos um grande prazer de estar com a Lisiane Holdefer, que é uma dupla profissional, porque ela tem a formação de audiologista, ela é uma fonoaudióloga, né, como a gente chama no Brasil, né, Lisiane? E é também psicóloga. Então, antes da gente começar a destrinchar aqui essas duas formações dela, voltadas para o universo do zumbido e das sensibilidades sonoras, mas do zumbido, que é onde o Zcast está mais envolvido, né? Mas claro que a gente não vai deixar de fora também aproveitar a Lisiane para falar aí das sensibilidades sonoras também, assim, dessa experiência dela também nesse universo. Eu queria que você se apresentasse, Lisiane. Como vocês falaram, eu sou Lisiane Holdefer, muito prazer, vocês todos aqui, muito obrigada pelo convite, estou adorando. Eu sou fonoaudióloga e psicóloga, eu fiz as duas formações justamente por acaso, não foi uma escolha direcionada, e no final da faculdade de fonoaudiologia eu fui apresentada a um artigo do Powell J. Straboff, que trabalha com a TRT, a Tinnitus Retraining Therapy. E aí a minha professora na época, eu fazia a fono e a psico ao mesmo tempo, ela falou, olha, acho que é a sua cara e acho que tem tudo a ver com você por causa da psicologia. Olha a sacada da professora Vera, na época, professora de audiologia. E quando eu li o artigo, eu me encantei. Enfim, aí um mês depois, a Keila Knobel, que não trabalha hoje mais com zumbido, mas trabalhava na época, foi a Porto Alegre, eu sou gaúcha, e aí eu fui assistir uma palestra dela e realmente me apaixonei, e aí eu estava formando na Fono já, e fui para Londres, fiz a formação lá com o Renzel na TRT, e aí começou todo o meu caminho no zumbido, nas sensibilidades sonoras. E aí eu fiz a especialização em acupuntura, eu sou especialista em acupuntura e audiologia, e o mestrado e o doutorado com zumbido, logicamente, não tinha como ser diferente, e combinando um pouquinho da psicologia, e aí usando a terapia cognitivo-comportamental, que é a linha de tratamento que eu uso, eu tenho a pós-graduação na terapia cognitivo-comportamental. Então, foi o meu caminho, é a minha história, aí já são 24 anos de trabalho com zumbido e sensibilidade. Então, um longo chão. Sensacional. Um trabalho assim, extremamente complementar, né? Quando a gente pensa nesses nossos pacientes, né? Que sofrem com zumbido e sensibilidades sonoras, né? Então, bom, acho que a gente vai ter uma conversa maravilhosa aqui hoje. Então, só para complementar, hoje você falou que é gaúcha, estava lá em Porto Alegre, mas hoje você mora e trabalha em Brasília, não é isso mesmo? Isso, eu vim fazer um mestrado e doutorado e fui ficando. Brasília abre portas, né? Então, a Brasília me acolheu e cá estou eu há 16, 17 anos já em Brasília. Então, moro aqui, estou aqui, devo ficar por aqui, provavelmente. Que bom, muito bem-vinda ao nosso Zcast, então, Lisiane. Vai Obrigada. ser um prazer essa conversa. E fala para a gente aqui, Lisiane, como que você se sente com essa múltipla formação diante do paciente com zumbido em particular? Assim, o que que você acha que traz de diferencial que você tem assim por ter uma visão mais ampla, né? Uma visão isso mais dissipada, mais, né? A dispersão não no sentido negativo, né? Mas positivo, né? Uhum. Porque daí você tem um multifoco, né? Então, como que você enxerga que isso te agrega, assim, e que aí, consequentemente, agrega para o paciente também que está sendo atendido por você? A grande questão do zumbido é que eu sempre falo que o zumbido é multicausal, né? E a gente tem múltiplos fatores causais e múltiplos fatores, muitas vezes, até que fazem com que ele permaneça ou que ele incomode ou que ele seja um problema, porque ele não necessariamente precisa ser um problema. E aí onde talvez a psicologia se encaixe até melhor. Muitas vezes, até nas causas, a gente enxerga fatores psicológicos envolvidos e muitas vezes o próprio paciente relata isso.
né? Então, a gente tem lá toda a história do paciente que a gente colhe na primeira consulta, vai pegando os dados, e aí muita da questão da fono, avaliar a questão muscular, quando tem algum componente somatosensorial, toda a história do paciente, a história audiológica, eu dou uma olhada nos exames de sangue, algumas orientações, a questão do sono, toda essa parte, e aí sempre entra a questão emocional. Eu acho que essa é uma pergunta que eu imagino que para vocês também não tem como fugir, né? Assim, nesse momento onde o zumbido piorou, ou onde o zumbido apareceu para muitos forte desse jeito, ou incômodo desse jeito, tinha alguma coisa acontecendo na sua vida, seja ela relacionada ao zumbido ou não, na sua questão de trabalho, pessoal, e muitas vezes a gente observa, né? Eu acho que na grande maioria das vezes a gente observa algum fator relacionado. Então a gente começa a pegar ali talvez fatores que possam ter colaborado com essa piora do zumbido, com o surgimento do zumbido, e fatores que possam estar, na verdade, colaborando para o fato desse zumbido estar incômodo, ter se transformado num problema e permanecer num problema. Então, a visão da psicologia acaba apoiando muito nessa direção, e aí, claro, orientar o paciente em relação a isso também. Eu sempre brinco que a função do psicólogo nunca vai ser prometer uma vida cor-de-rosa, onde tudo vai ficar ótimo e a gente não vai ter problema nenhum. E isso é uma ilusão que as pessoas têm, né? Então, às vezes eu vejo o paciente dizendo, mas eu me senti ansioso naquela situação, ou eu estava triste aquele dia, o que eu faço para não ficar assim? Você vai e fica triste. É normal a gente ficar triste. A gente precisa sentir tristeza, porque tem certas coisas que são tristes e tá tudo bem. A gente não pode, até uma distorção, a gente achar que a gente vai estar bem numa situação triste. Ou situações de ansiedade. A ansiedade tem uma função, ela não é ruim de todo, né? O problema é quando ela se estende, quando ela passa do limite, quando isso começa a trazer complicações para a vida da pessoa. Então, esse olhar, essas orientações que para o paciente de zumbido, eu acho que complementam muito e apoiam muito durante o tratamento, muitas vezes, mesmo que ele não vá para um tratamento direcionado para o lado psicológico, mesmo que ele não vá para um tratamento direcionado para uma terapia cognitivo-comportamental, mas o acompanhamento que a gente faz, muitas vezes, né, o paciente segue sendo acompanhado pela gente, ou ele vem de tempos em tempos, ou toda semana, e aí essa avaliação de como as coisas estão andando, as flutuações do zumbido relacionadas às questões emocionais, atencionais, principalmente, a questão da atenção é muito forte, né, para esses pacientes, a gente percebe, né? Então, isso eu acho que a parte da psicologia casa muito bem. Eu acho que quando a gente fala em zumbido, a gente pensa mais na parte da fono, inicialmente, pelo menos aqui no Brasil. Lá fora a gente já sabe que essa parte da psicologia já é mais estruturada, já é mais reconhecida, a literatura científica já corrobora ela como, né, talvez hoje, até onde eu vejo, o tratamento mais cientificamente amparado, né, para benéfico para o tratamento do zumbido. Então, aqui no Brasil a gente ainda engatinha nesse sentido, mas a gente acaba associando, agregando ali nas outras estratégias terapêuticas a questão emocional junto. Então, nesse ponto é um baita benefício. Sensacional. Inclusive, assim, eu posso dizer, né, como médica, né, acho que a Sandra também deve compartilhar aí da mesma ideia. Qualquer doença pode provocar um sofrimento, né? Então, assim, o sofrimento inerente a estar com aquela doença, com a insatisfação de ter a doença, ou próprio do sofrimento das dores ou do desconforto, mas e tem uma questão, um distúrbio, onde o fator cognitivo, emocional, né, psíquico, ele está ali muito na base, ele é muito a causa daquele paciente estar ali, é o zumbido, né? Porque quando o zumbido existe sem um componente psíquico importante, esse indivíduo, eu posso dizer que ele nem vira paciente. Ele está lá passeando, vivendo a vida dele, ele nem vira paciente. No máximo, foi lá, viu, fez uma audiometria, excluiu qualquer causa importante, pronto, vida que segue. Agora, o que faz esse indivíduo se tornar um paciente, ir atrás da busca de, né, de um tratamento, é o desconforto e a bagunça
psíquica e o sofrimento, né, que o zumbido causa. Então não tem jeito, mesmo nós médicas, otorrinos, que tratamos esses indivíduos, a gente tem que ser um pouco psicólogo. E quem não é, não gosta de tratar zumbido, simples assim. Eu Então, tenho certeza, vocês vão ter que ter uma escuta diferenciada, não adianta. Então, quem trabalha com zumbido, independente da área de formação, tem uma escuta diferenciada, porque senão não consegue realmente trabalhar com o zumbido, né? Então, eu tenho certeza que vocês têm aí uma escuta realmente mais psi da situação. Eu adorei quando você falou que o zumbido, quando o zumbido vira um problema, né? Eu nunca uso essa maneira de expressar, eu achei fabulosa. Eu ouvindo, eu falei, nossa, que sensacional, porque é isso. Então, ele é um ruído que não necessariamente precisaria se transformar num problema, né? Mas aí é aquilo lá, dependendo da biologia do indivíduo, né? Isso se transforma, né? Então, assim, isso termina sendo um problema. E daí é aquilo. Então, como resolver um problema na vida da pessoa, né? Uma das maneiras de você tirar aquilo e transformar em não problema é na abordagem psíquica, né? Então, porque daí você é a reformulação, ressignificação, né? Então, assim, né? Você reelaborar aquela informação para que o paciente siga, apesar dela, né? Apesar da presença dela, né? Ele siga bem, né? Então, adorei. Acho que eu vou tomar posse dessa, o zumbido se transformou num problema, porque fica muito fácil do paciente entender, né? Então, assim, porque assim, é o ruído, mas ele pode não ser um problema, mas ele pode ser um problema para você. Fica muito fácil dessa identificação, né? E me fala outra coisa, Lisiane, assim, normalmente nessa cadeia do atendimento, o paciente ele chega em busca de um diagnóstico inicial, né? Então, assim, eu acho que no Brasil, né, a gente estava conversando antes de começar aqui a nossa gravação, das diferenças que existem, né, nessa abordagem como um todo no paciente, como ele é visto no Brasil e fora do Brasil, né? Então, para você que tem mais de uma formação, isso você combina muito bem com esse contexto internacional, né? Assim, que no Brasil isso não é muito comum, né? Mas o que eu quero dizer é assim, como que você enxerga e como que você recebe esse paciente? Porque é aquilo lá, ele inicialmente ele vem para um diagnóstico, ele passa pelo médico antes, e daí depois ele termina chegando em você. Ou ele chega em você de início. Me explica aí esse desdobramento aí para a gente conseguir entender. Uma das coisas que, assim, acho que é consenso ninguém trata zumbido sem antes o otoneurologista ou otorrinolaringologista avaliar, né? Então, assim, para mim é básico. Então, assim, dificilmente eu recebo um paciente que não passou normalmente por muitos otorrinolaringologistas, né? E aí vem para a questão do tratamento. Quando isso acontece, que é muito raro, a gente encaminha. Então, passo todas as orientações, avalio, converso, vejo todas as queixas, já vejo as coisas que eu consigo identificar, já vou orientando, porque às vezes tem questões relacionadas a sono, que a gente já pode trabalhar com higiene de sono, dentro da psicologia, a gente trabalha muito nessa linha e é básico, né? Então, assim, se não ajudar no zumbido, que acho bem pouco provável, porque normalmente dá uma boa ajuda no zumbido, vai ajudar na qualidade de vida desse paciente em infinitas áreas. E outras questões que a gente vai avaliando, mas esse paciente tem que passar pelo otorrino, obrigatoriamente. Então, acho que isso é uma regra básica. Então, o paciente passou pelo otorrino, faz todas as avaliações, e aí sim, aí ele chega para mim, e aí eu entro com. Tanto é que eu tenho que ver os exames, eu não peço exames, né? Eu sou fonoaudióloga, eu sou psicóloga, eu não solicito exames. Então, esses exames precisam ser solicitados pelo médico que vai conduzir esse paciente a acompanhar, inclusive durante o meu tratamento. Então, eu gosto muito de trocar uma ideia. Eu sempre peço, me dá um contato do seu físio, do seu médico, do seu psiquiatra, do seu. E aí a gente fica numa troca de peço autorização, logicamente, para o paciente, eu vou falar de questões, obviamente, não íntimas e pessoais, mas das questões relacionadas à questão do zumbido, da sensibilidade dele, e a gente troca sempre uma figurinha. Eu acho isso extremamente importante, assim, primeiro, otorrinolaringologia, antes de a gente fazer qualquer coisa, eu acho que é obrigatório, não tem nem questionamento. E a segunda coisa é de a gente trocar uma ideia, porque cada um enxerga de um jeito. E assim, a maneira como vocês enxergam me ajuda infinitamente, até porque às vezes vocês têm uma visão, vocês têm uma experiência com pacientes que é diferente.
E mesmo para a parte da psicologia, né? Vocês receberam ele de uma forma, às vezes vocês receberam ele com um acompanhante ou com outro, né? E às vezes ele veio sem acompanhante, comigo veio com ou vice-versa, e aí a conversa muda, as histórias são um pouco diferentes, o que contam é um pouco diferente, traz um dado que a gente não sabia. Então a gente consegue pensar juntos em talvez estratégias em que a gente vai ter que unir forças. Olha, eu vi isso, de repente a gente consegue ajustar medicação, por exemplo. Olha, tem esse ponto que está delicado, enfim. Então eu acho essa parte extremamente importante. Eu entendo o zumbido meio como um atendimento multiprofissional, né? Então, assim, a gente precisa das áreas em comum para poder ajudar o paciente. Apesar de eu ter as duas formações, eu não consigo trabalhar sozinha e nem posso, e entendo que nem devo, né? Porque o paciente acaba perdendo. Então, eu acho que, assim, obrigatoriamente, teria que passar aí por um processo. E como é maravilhoso a gente ter, né, outros profissionais com outros conhecimentos complementares, mas ao mesmo tempo alinhados. Então, isso a gente Nossa. ter essa liberdade e essa proximidade com os profissionais que trabalham com a gente é maravilhoso, né? O paciente ganha muito e até a gente também de estar confortável, de estar oferecendo o melhor, né, para o paciente. Então, isso, eu acho que isso não tem preço. Quando a gente se dá essa oportunidade, né? Porque é um hábito, é um costume de quem está ali, né? Pensando, né? Já nessa em oferecer esse tipo de atendimento, isso acaba virando uma rotina. Mas isso não é sempre que isso acontece, né? Não é todo mundo que trabalha assim, mas é um conforto para a gente também, né? E a gente E aprende, né? São trocas que eu aprendo horrores, assim, eu acabo né, talvez ganhando mais, né? Enfim, então eu acho indispensável. a gente tem aí, né, diversos pacientes, até com zumbido, que vêm de origens distintas em relação a doenças, perdas, questões bem ali orgânicas, ele está pensando nas condições que levam, né, aquele mecanismo inicial do zumbido. Então, são pacientes bem distintos. Quando a gente pensa na questão médica, de lesão, de doença, a gente direciona muito isso. Quando a gente pensa na sua visão, na parte mais, a parte da Lisiane psicóloga, não tem dúvida que aí já é uma visão mais aberta, de abraçar o paciente, de olhar outras questões envolvidas, mas pensando na questão objetiva dessa sua abordagem, que é ampla. Você tem um direcionamento assim mais estruturado de ferramentas, o que você usa? É uma psicoeducação específica? Você tem algo mais concreto nesse sentido, assim, de ferramentas e uma abordagem mais estruturada, ou é bem de acordo com cada paciente? Como é Você que diz funciona? dentro da psicologia? Não, no geral, existe uma questão estruturada, uma abordagem mais estruturada, protocolo, ou não? Ou é realmente bem individualizado e diferente? Existe ou não existe? Como assim? Acho que quando a gente recebe o paciente, você tem uma rotina, eu diria assim, de itens que eu acabo me prendendo. E aí, dependendo daquilo que ele vai me trazendo, aí eu vou entrar com determinados possíveis potenciais protocolos, dependendo da necessidade dele. Então, assim, eu não tenho um protocolo, e até a gente sabe, né? Não tem uma solução para todos os zumbidos, não tem uma solução para todas as sensibilidades, para todas as misofonias. A gente tem, né? É individualizado, senão essa fórmula mágica seria maravilhoso, mas não é possível. Então, nesse processo inicial, não tem um protocolo. Eu vou avaliando todos os itens que eu entendo que são indispensáveis, vou fazendo as orientações, pontuando, e aí sim, aí a gente monta um protocolo. O protocolo é individualizado, mas baseado em protocolos já pré-existentes, né? Então, assim, enfim, às vezes eu entro com a TRT, por exemplo, eu entro com estratégias da terapia cognitivo-comportamental, tem protocolos para isso, para TRT tem protocolo, para TCC tem protocolo, e aí a gente vai moldando conforme a necessidade do paciente. Todos os protocolos têm estruturas definidas, mas a gente vai trazendo conforme o paciente vai tendo aquela necessidade, a gente vai encaixando
o protocolo ideal para aquele momento, para aquela necessidade, para aquele direcionamento. Às vezes a gente tem que mudar um pouco o percurso. Então, por exemplo, o paciente que vem para psicoterapia, que não é normalmente a minha abordagem inicial, a não ser que ele venha encaminhado já por otorrinolaringologista, já preparado para fazer a psicoterapia. Normalmente, quando ele vem assim, é o pessoal que já vem com a questão da misofonia e que inclusive tem vindo muito da internet, do autodiagnóstico, por incrível que pareça. Então, muitas vezes o pessoal da misofonia já vem dizendo, eu tenho misofonia, eu quero entrar, já sabe que vai entrar num protocolo de psicoterapia mais direcionada e já é mais nessa linha. Mas mesmo esse paciente, por mais que tenha já uma estrutura, a TCC tem as abordagens específicas, os modelos, os protocolos específicos estruturados para isso, mas ainda assim a gente vai conforme a necessidade do paciente. Então, digamos que o meu paciente veio essa semana com uma questão muito específica que não está diretamente ligada ao zumbido, mas é uma questão de ansiedade. Então, criou lá uma situação no trabalho, ele teve um evento, aquilo ali impacta o zumbido indiretamente, vai acabar mexendo com ele, e a gente precisa trabalhar. Então, aí a gente vai ter que flexibilizar para um protocolo específico para mexer com a ansiedade, com a situação daquele momento e poder ajudá-lo naquilo para daí a gente poder voltar para o padrão que a gente precisava antes. Então, eu acabo trabalhando um pouco assim com protocolos, mas sem protocolos também. Então, a gente vai montando, conforme a necessidade do paciente, uma estrutura, um ideal ali, vai entrando com os protocolos já pré-estabelecidos e vai dançando conforme o andar do desenvolvimento dele vai solicitando. Eu não sei se eu me fiz entender, se era isso mesmo. Com certeza, era isso mesmo. Quer dizer, a gente tem você aí, né, na sua prática, com essas todas as abordagens, você tem ferramentas que te ajudam e te direcionam, mas é tudo aplicado de acordo com cada um, né, com cada história, e inclusive isso ao longo do curso aí pode precisar ser Mudar. ajustado. Muito bom. O que eu acho, assim, eu vou tentar fazer como se fosse um resumo aqui, assim, que eu acho que é importante para o ouvinte entender, assim, né? Então, assim, o zumbido ele tem a necessidade do médico, né? Na questão diagnóstico, né? E ele tem a necessidade dos outros profissionais, é no diagnóstico, entre aspas, porque é a parte investigativa, né? Porque, assim, eu imagino que você, como fonoaudióloga, você ajuda na parte investigativa, mas você também pode entrar na parte terapêutica, né? Então, você ajuda no diagnóstico, na composição do diagnóstico que o médico está fazendo, né? E você ajuda também no tratamento. Então, assim, você tem na posição sua de fisioterapeuta, de fonoaudióloga, você vive nessas duas vertentes, vamos dizer, né? Na ajuda do diagnóstico, na parte investigativa, e na ajuda terapêutica do tratamento, porque daí você já tem as abordagens de terapia sonora no entendimento de amplificação, da própria terapia do gerador de som, essas coisas, né? Se a gente vai para a sua vertente psicologia, então a gente já pega, aquilo lá, o médico nesse momento ele já não tem mais uma função específica, né? Então você, como psicóloga, você vai atuar no que o zumbido se transformou num problema, né? Então, naqueles pacientes que o zumbido é um problema, você atua ali terapeuticamente, tentando transformar ele em não problema, né? Tirando o problema que ele se transformou em não problema, né? E ainda tem a parte da acupuntura, né? Que daí você muito provavelmente atua na parte terapêutica, ou seja, na parte do tratamento, na composição ali da parte somatosensorial, né, de uma certa forma, e psíquica também, né? Porque eu acho que a acupuntura ela transita, né, entre essa parte emocional, de uma certa forma, e mais a parte somatosensorial. Fala um pouquinho aí dessa que a gente nem citou. Ainda tem esse pequeno detalhe aí que você ainda é acupunturista. Eu normalmente não uso acupuntura isolada. Eu normalmente uso acupuntura. Eu sempre faço um casamento de associações. Então, o paciente vai me trazendo as questões que eu vou observando, eu vou encaixando. Então, assim, o paciente tem uma questão somatosensorial, eu vou avaliando qual seria a estrutura para isso. O paciente sempre, eu entendo que a gente sempre tem que trabalhar cérebro, né? Algo central, modificação cortical. Na minha visão, precisa mexer com isso. Por mais que eu vá mexer na periferia, eu tenho que mexer na parte central. Na minha visão. Então, aí a gente vai entrando com as estratégias necessárias. A gente sabe que a acupuntura ela tem uma ação central.
Então, hoje os estudos já conseguem mostrar que muitas vezes na hora que você estimula determinados pontos, a auriculoterapia, né, que é mais, vou botar assim, simples, que a gente não usaria nem necessariamente agulha, a gente pode usar laser, a gente pode usar uma sementinha, a gente pode usar até agulha, ok? Né? Se a gente estimula determinadas regiões, a gente tem ativações de áreas corticais. Então, a gente tem mudanças centrais em função disso. Então, é uma combinação que muitas vezes favorece. Né? Eu dificilmente uso isolado, porque tem outras coisas que eu sei que eu posso aproveitar. Eu digo que não consigo ficar quieta vendo que dá para agir de maneiras um pouco mais integradas. Então, eu acabo lançando mão de outras estruturas, mas a acupuntura ela acaba entrando como uma associação bem interessante. E ela pode ser usada tanto direcionada para zumbido, existem pontos específicos para zumbido. A gente tem a acupuntura direcionada para a questão muscular, que é super efetiva, talvez uma das abordagens talvez mais reconhecidas pela população em geral, porque normalmente quem já teve uma experiência com a acupuntura, a maioria das pessoas foi porque travou as costas, teve alguma lesão muscular, teve uma tendinite, onde a acupuntura age super bem, uma enxaqueca, né? Alguma questão assim, normalmente a gente já conhece a acupuntura um pouco mais para isso. Então, a questão muscular, ela é bem interessante. E a questão emocional, ela é fabulosa. Então, a gente tem até para os pacientes, às vezes, nada a ver necessariamente com zumbido ou sensibilidade, mas pacientes, por exemplo, que estão ali num processo terapêutico, tratando uma depressão, uma ansiedade, e que estão fazendo a retirada da medicação, a gente entra com a acupuntura e ajuda a retirada medicamentosa, e isso consegue ser feito de uma maneira muito mais sossegada. Então, para a questão emocional, ela é uma combinação muito interessante. Então, para zumbido, a gente pegando todas essas áreas, a acupuntura pode trabalhar sono, então, já é uma coisa que colabora para o paciente que tem zumbido. Trabalhando a questão muscular, colabora para alguns pacientes que têm zumbido. A questão emocional, para alguns pacientes, também pode ser algo interessante. Então, a gente tem abordagens bastante amplas da acupuntura e eu uso ela, na verdade, associando a outras estratégias, porque eu acho que realmente a gente tem maiores benefícios. Mas ela é uma estratégia muito interessante e ela pode ir além das agulhas. Então, para quem tem medo de agulha, não se preocupe que a acupuntura não é isolada a agulha. A gente tem a moxa bustão, que é o calorzinho que a gente faz, né? Uma canetinha de artemisia ou de carvão que a gente queima, então é um calorzinho que a gente faz nos pontos de acupuntura, com agulha ou sem agulha. A gente utiliza sementinhas que a gente pode botar na orelha, que não necessariamente precisa ser utilizado agulha para isso, né? As sementes resolvem muito bem, aliás, tem protocolos para zumbido que são bem interessantes. O pessoal da Faculdade de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, tem um trabalho bem bacana, com pontos de acupuntura, auriculoterapia, para pacientes com zumbido com resultados bem legais. Né? Então, a gente tem aí estratégias diferentes, tem gua sha, tem ventosa, tem muitas estratégias interessantes para quem tem medo de agulha, então também tem como fugir dela se for se não quiser arriscar. Né? Então, é um complemento ou até um tratamento, em alguns casos, que pode ser bem interessante. É muito legal ver isso, né? Porque assim, eu ainda acho que no Brasil, aproveitando o gancho do antes do início da gravação, né? O zumbido ele está muito na área do diagnóstico, né? Então assim as pessoas ficam rondando muito só no diagnóstico. Então, só que daí aos poucos a gente tem que colocar na cabeça de todos que é isso. Aproveitando a palavra que você usou, Lisiane, se ele é um problema, não adianta rondar atrás do diagnóstico, entendeu? Que é o que eu sempre digo. O zumbido é o diagnóstico. Já encontrou o diagnóstico, é ele, é o problema, né? Então, isso tudo faz uma, né? Que daí é isso, o desdobramento do que isso pode né, levar, né? O que você vai entregar para o paciente é outra coisa, né? É outro resultado, né? Exatamente. E era sobre isso também que eu ia falar, Sandrinha. Que a gente, lá no consultório médico, a primeira coisa que a gente faz é ir atrás. Claro que a gente tenta fazer isso paralelamente, a gente já falou isso diversas vezes aqui no Zcast, mas assim, pensando, né, em sistematizar, a gente tem que primeiro avaliar a causa inicial, ver se tem alguma questão orgânica que precisa tratar, às vezes até uma coisa mais séria ou menos séria, uma doença de atividade, mas isso é o que a gente resolve mais rápido. Todo o nosso trabalho, nosso esforço com o paciente do zumbido está em torno de tratar realmente o sintoma, o desconforto, a angústia.
tanto do tratamento em si como da preparação, né? E eu acho que é fantástico a gente ouvir isso tudo, né? Todas essas possibilidades, Lisiane, porque existem muitas possibilidades. Claro que a gente já sabe que a ciência já nos mostra que algumas têm melhor resposta. Outra coisa, a experiência de cada profissional, a disponibilidade de cada profissional, de cada terapia, isso tudo vai moldar como é que vai ser o tratamento do paciente. Mas o paciente saber, primeiro o paciente ter a oportunidade de receber isso, de saber que existem possibilidades. E a gente também conseguir que o paciente se abra a essas possibilidades e aceite, porque é uma coisa que a gente já conversou também, né, Sandra, outras vezes, não é todo paciente que aceita entrar iniciar um tratamento específico voltado para, por exemplo, a TCC, ou mesmo quando a gente encaminha para algum outro profissional para tratar a parte muscular, para fazer uma dessas várias abordagens, né, Lígia? Nem sempre o paciente está aberto a isso. Muitas vezes nem chega, né? Às vezes o profissional que está atendendo não pensa dessa forma, mas às vezes também o paciente não está aberto. Então, a questão da educação, da informação e da abordagem que abraça o paciente, né? O paciente sente, porque uma coisa é prescrever, o seu problema é esse, você vai resolver com isso, pronto. Se não tiver um vínculo do Não vai. profissional com o paciente, que traga, que deixe o paciente confiante, esperançoso e traga ele para junto, isso não vai acontecer. Mas quando isso acontece, olha quanta possibilidade a gente tem, né? Não que exista uma receita de bolo, nem uma fórmula mágica que vai falar, esse é o. Porque não tem um que é o top Não. para todos, né? Então, a gente realmente tem que avaliar assim, de forma individualizada, personalizada, avaliar até para um mesmo paciente, em momentos diferentes, abordagens diferentes são mais interessantes, né? São mais efetivas, né? Mas eu acho isso assim fantástico e eu acho que a informação é o que transforma essa conexão, que faz o paciente estar junto, acreditar, confiar, né? Então a gente tem que ter tempo, tem que ter olho no olho e tem que passar a informação. Se isso não acontecer, não tem caminho bom. Assim, minha opinião. Não sei se vocês Concordo concordam. plenamente. E tem uma grande questão que eu acho que é uma questão para o paciente, assim, é um tratamento, não é uma sessão. Ah, eu vou lá um dia, eu vou sair sem zumbido. Existe uma certa expectativa de que alguém te ofereça o que a internet está oferecendo, uma gotinha que pinga na orelha. Ontem eu recebi mais uma daquelas milagrosas que resolve zumbido e ainda resolve problemas auditivos. Falei, gente, se isso existisse, assim, nosso sonho, né? Então o pessoal vende no desespero alheio, coisas que a gente sabe que não existem, que a gente não pode prometer. Nós temos uma questão imediatista, nós seres humanos. Né? Tire a primeira pedra, quem hoje em dia não quer coisa para ontem, resolver para ontem. Se eu tô com uma dor, eu quero que essa dor saia. Eu não fico aqui esperando a dor de cabeça sair, eu vou lá tomar um remédio, porque eu não quero ficar esperando. Então, é compreensível que o paciente está passando por um desconforto, está passando por uma dor, né? Por mais que não seja uma dor física, mas é uma dor que ele está ali tentando lidar com aquela situação e que ele quer que resolva para ontem. Mas o tratamento ele é prolongado. Então, se esse vínculo não existir, se essa confiança não existir, se o paciente não tiver determinado a fazer um tratamento, se ele não compreender que ele vai ter que fazer um tratamento, porque às vezes também ele nem abre espaço para um vínculo, não abre espaço para que a gente possa, né? Ele quer uma coisa para ontem. E aí, às vezes, a gente vê isso. E é o momento que eu sinto um pouco de tristeza. Assim, às vezes o paciente vem, faz uma sessão, a gente conversa, esclarece, eu faço toda, olha, eu recomendo isso, a gente inicia dessa forma, ele some. Um ano depois volta. Eu quero meu coração se parte em mil pedacinhos, assim, me dói. E aí tá tudo do mesmo jeito, às vezes um pouco pior, porque nisso ele já começou a assistir um monte de informação errada, porque informação eu digo que é uma ferramenta maravilhosa se bem usada. Né? Então, assim, se você souber usar bem, passar uma informação, né, que nem eu acho que é isso que vocês estão fazendo, assim, levar informação científica, vamos em dados que a gente tem comprovação até o momento, as coisas que a gente tem a experiência para poder também relatar, senão a gente começa com aquela questão de internet, que para mim, hoje talvez seja um dos grandes riscos do paciente consumido os comentários nas colocações, os grupos que às vezes vão para um lado, não é todo grupo, tem grupo que ok, que super, né, joga para cima e leva para frente, mas algumas vezes alguns comentários, eu já vi muito paciente
entrar numa espiral descendente perigosa, muito perigosa, inclusive emocionalmente, com riscos sérios emocionais, em função de informação mal colocada. Então é isso, a informação eu acho que é uma grande ferramenta e compreender que a gente não dá saltos. Boa parte, às vezes, um paciente responde mais rápido, a gente tem lá uma alegria, mas não é a regra. Né? A boa parte das vezes a gente vai ter todo um processo de tratamento, como é para boa parte das situações. Torci o pé, eu vou ter que esperar um tempo com a bota, depois eu vou ter que esperar um tempo da fisioterapia poder me trazer efeito. Não tenho muita mágica para muitas coisas. E zumbido, muitas vezes, é assim também. Enfim. É, só de novo, que eu gosto de fazer como se fosse o sumário assim da discussão para ficar. Que acho que tem um monte de ponto interessante aqui, né, nessa fala de vocês duas aí, que é uma que eu nem comentei antes, assim, que é a inabilidade das pessoas de lidarem de fato com emoções negativas, né? O espaço não é dado, infelizmente, né? Então, assim, eu sempre digo para os pacientes, a tristeza, ela tem a mesma importância da alegria, só que a gente foge da tristeza e do sofrimento como, né, assim, desesperadamente, né? O cultivo, ele não é sadio, né? Mas a não habilidade, a intolerância total e absoluta também, ela também não é sadia, né? Até porque não é humano, né? Então, assim, o sofrimento faz parte da vida. Não, eu não estou incentivando o sofrimento, muito pelo contrário. Mas acho que a gente tem que dar espaço para ele, né? Que é onde o zumbido cabe, e daí, assim, só que daí não precisa cultivar e não precisa viver sofrendo pelo zumbido, né? Nem com ele, né? E outra é que o tratamento é um processo, né? Isso eu acho que se ficar na cabeça das pessoas, né? Tipo, nossa, o tratamento do zumbido ele é um processo, ele não é uma consulta única. As pessoas querem passar isso aí, imediatamente se livrarem daquele processo, porque daí é o combinado. É a inabilidade de lidar com o sofrimento e o imediatismo que hoje a gente vive, né? Então, quando você diz o tratamento do zumbido é um tratamento, você precisa de etapas, né? Tipo, as pessoas panificam, panica, né? Não sei como é que falei. Elas entram em pânico, né? Totalmente em pânico, né? Então, isso é um problema, né? E pegando o que a Lígia falou, é esse combinado, é relação médico-paciente, aí aqui a gente vai estender para profissional-paciente, né? Isso é a liga inicial de tudo, né? Que daí o desdobramento é fácil, né? Então, assim, essa liga, né, sendo forte, de confiança, o resto, que não é o resto, né, é o todo, ele é um desdobramento que vai fácil, né? Então, acho que se todo mundo colocar cada ponto desse aqui sumarizado aí em cima de tudo que vocês falaram, acho que a gente já vai estar ajudando, né? E eu devo colocar aqui uma observação como fono e psíquico e vocês como médicas. É, existe um super respeito do paciente pelo médico. Então, quando o paciente vem bem orientado do médico, é muito meio caminho andado para a gente. É tipo assim, tipo o caminho feito para a gente. Então, quando o médico consegue fazer uma boa orientação, mostrar o valor daquele tratamento, mostrar que ele precisa disso, mostrar que, olha, isso aqui o paciente já vem bem mais receptivo, ele vem muito mais aberto, porque existe isso, existe uma confiança do médico, o médico é a referência para ele, super compreensível, né? É a pessoa que vai acolher ele de cara, é a primeira pessoa que vai receber, que vai acolher. Então, quando vocês fazem esse preparo, o paciente já vem pronto para a gente nesse sentido de estar mais aberto e mais receptivo, nossa, ajuda demais, faz muita diferença. Então, assim, a gente agradece, inclusive. É a formação, né? A formação do profissional, ele passando a informação, como vocês falaram, né? Então, essa informação, só que ela tem que ser de qualidade, né? Se for uma informação errada, aí já desanda o negócio. O bolo já fica desunerado, como já fica desuntado, né? E ao mesmo tempo é como o paciente recebe esta informação, né? Então, são os dois lados da moeda, né? Então, a informação ela é passada de preferência de forma correta, mas a captação do outro lado ela é tão importante quanto a qualidade da informação, né? Então, Eu aí acho isso tudo, né? ele tem que sentir que tem uma interseção ali nas abordagens. Quando a gente chega e fala, né, não é o que a gente faz, mas algumas vezes acontece, né, ó, daqui para cá não sou eu, procura outro profissional, o paciente fica perdido, não tem, né, eu acho que é o tratamento que deixa o paciente frustrado, porque ele falou, fui errado, não fui no caminho certo.
Agora, se a gente fala, olha, é isso, a gente já entra um pouco, explica o porquê daquilo. Na verdade, a nossa abordagem já está passeando muito e já levando muito do que vai ser feito de continuidade, né? E a gente traz essa importância, isso eu acho que é quando tem chance de funcionar, né? Eu acho que é quando a gente mostra para o paciente que a gente entende exatamente, né, o que é ali que ele está passando, o que é o sofrimento, e olha, eu sei, existe alguma coisa, alguma ação que a gente faz que vai te ajudar nesse sentido, e aí a gente tem, é isso, né? É a liga, né? E eu acho que na hora que diz assim, não é mais comigo, às vezes até essa frase estou te abandonando na cabeça de muitos, a sensação do abandono. Nós não lidamos bem com o abandono. Os seres humanos em geral e animais, por todos nós, né? Não lidamos bem com o abandono. Na hora que eu digo, olha, eu vou te passar, vou te acompanhar no processo, nós vamos iniciar um outro tratamento com alguém que aqui eu vou entrar em contato, nós vamos conversar, nós vamos trocar uma ideia e vamos juntas planejar uma coisa para você, e sei lá, né? Enfim, orientar em relação a isso e não ter essa sensação de abandono, ele está acolhido. E aí, na hora que ele está acolhido, ele sente, caramba, tem alguém comigo, eu não estou só, estão segurando a minha mão, então agora vai, eu vou conseguir. Eu acho que tem um pouco disso também. É isso, é continuidade. Muito bom. Nossa, eu acho que a gente passou por tudo e não poderia ser diferente esse Zcast com a Lisiane. A expectativa que eu tava de conversar com você hoje, ela foi superada. Amada. Foi exatamente como eu imaginei que seria, porque é isso aí, é o conceito que eu tenho de profissional com multiformação, é uma cabeça aberta, né? Uma cabeça, né, livre, né? Receptiva, né? A informações múltiplas, né? É aquilo lá, você ganha com certeza, porque você está aberta a isso e você vivencia isso, e o paciente que é atendido por você da mesma forma, né? Então isso, né, isso é sensacional. Então, Lisiane, você quer deixar, antes da gente terminar aqui, que esse episódio vai deixar saudades? Você quer deixar algum recado, assim, alguma mensagem para os pacientes, para as pessoas ouvintes, né, aqui do Zcast? Eu quero que firme uma coisa na cabeça: sempre há como tratar, nem sempre o tratamento vai ser rápido, fácil e mágico. O tratamento tem uma participação 50-50, então o profissional que está te acompanhando e você vão ter que dar as mãos, ninguém faz nada por ninguém. Então o profissional não consegue resolver o seu zumbido, mas vocês dois juntos conseguem resolver o zumbido, a tua percepção de zumbido. O zumbido não precisa ser um problema, né? A gente tem outras formas de encarar ele, e isso é possível. Hoje parece não ser possível para você, mas acredite, isso é possível, e um momento você vai enxergar isso. E procura ajuda, procura os profissionais que tenham a formação, que tenham interesse, que trabalhem com zumbido, que estudem zumbido, porque faz diferença nessa hora de fazer um bom diagnóstico, de você ir, né, num profissional que tem um conhecimento mais específico da área. Nesse momento, realmente faz toda a diferença. Acho que é isso. Muito bom, Lisiane. Foi ótimo, maravilhoso. Quer deixar também alguma mensagem aí, Sandrinha? É tipo assim, a mensagem é: assistam e ouçam, né, o Zcast, porque a gente está trazendo informação, né? Aquela coisa. Estamos trazendo informação claro que para agregar, né? Para aliviar, né, a vida dessas pessoas que têm esse problema, né? Chamado zumbido e sensibilidades sonoras, né? Aí talvez no nome da hiperacusia e da misofonia, né? Que a gente não entrou em detalhes porque não é o foco aqui principal aí do Zcast, mas ao mesmo tempo tipo assim, tem o que ser feito, né, Lisiane, né, Lígia? Então, assim, tem muito o que ser feito. É que eu sempre digo, como a Lisiane falou, não tem como falar disso tudo sem falar do cérebro, né? Então, quem chega em consultório comigo fala assim, tipo assim, será que eu estou no otorrino mesmo, né? Porque eu falo uma parte é do ouvido, o resto é do cérebro. Não tem como, não tem, né? Então, mas é aquela coisa, não desista, tem muito o que ser feito, só que dá trabalho, né? Então, assim, mexer com isso aí, E atenção à fonte das informações, porque é procurar profissional, mas hoje o mundo está aí, as informações estão aí, ninguém vai só no profissional. Qualquer pessoa de qualquer
formação que seja, vai atrás de informação. E, infelizmente, a gente sabe que no campo do zumbido tem muita desinformação. Então, corra de receitas mágicas, receitas de bolo e entenda qual é a fonte dessa sua informação, porque tem muita gente também bem intencionada e, graças a Deus, cada vez mais gente, né? A ciência do zumbido aí está cada vez mais robusta, o conhecimento cada vez maior, mais pessoas estudando, mas a desinformação está aí no meio também. Então, cuidado, atenção e continuem nos ouvindo, né? Exatamente. Fica ligado no Zecast. Fiquem ligados no Zecast. Então tá ótimo. Olha, um beijo grande para vocês e nos vemos e nos falamos em breve. Zecast, tudo sobre zumbido.